Hoje nós vamos falar de animaizinhos fofinhos, de animaizinhos gostosos. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 36 do Enem 2022, na prova amarela é questão 20, na prova branca questão 11, na prova rosa questão 6. Tô falando de bichinho, mas é porque o assunto do texto é animais, vacinação, mas hoje nós vamos tentar perceber qual é a função de um gênero textual. A gente até tem aula aqui no canal sobre isso, eu não sei agora certinho qual é o título da aula, mas vou deixar um card aqui para você aqui no alto ou aqui no izinho, né? Você pode acessar esse card a qualquer momento, que nessa aula a gente vai falar das características, das coisas que compõem um gênero textual e a função do gênero textual diz muito sobre ele. E o gênero textual diz muito sobre a sua função. Complicado? Né? Não, chega na vibe. Muito bem, nós temos aí então a nossa questão 36. Nós vamos fazer a leitura agora. Ó. Projeto da Câmara, ou melhor, projeto na Câmara de BH, quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros. A leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante, caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, CMBH. Diante do alto número de casos da doença na Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento da CMBH aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. Tema do PL 404-17, o projeto de lei 404 de 2017, apreciado pelo colegiado em reunião ordinária no dia 6 de dezembro. Texto disponível em https revistaencontro.com.br, acesso em 11 de dezembro de 2017. Muito bem. Essa notícia, além de cumprir a sua função informativa, então óbvio, toda notícia tem a função de informar, certo? Agora, a notícia ela pode ter a função de informar, mas ela pode trazer outras funções junto, assim como qualquer outro texto. Por exemplo, se você escrever uma poesia, você pode ter a função de emocionar alguém, mas você pode também, ali na sua poesia, ter uma função social. Pode ser uma poesia sobre a depressão, por exemplo. Você vai emocionar alguém com o seu texto, mas tem uma função social também, de conscientização das pessoas sobre a depressão. Isso pode acontecer numa música, tem muitas músicas que as pessoas fazem isso. Então, os textos eles não precisam necessariamente ter apenas uma função, os gêneros textuais não precisam ter uma função só. As charges, as tirinhas trazem muito disso. Tem uma crítica misturada com uma notícia, misturada com um caráter informativo. Ou melhor, a tirinha, às vezes a charge, ela tem uma crítica misturada com uma informação, misturada com um posicionamento político, misturada com uma campanha, uma conscientização. Então tem várias coisas que podem estar aí como função de um mesmo gênero textual. E isso aí varia de texto para texto, até dentro do mesmo gênero. Vai ter notícias que vai querer só informar, vai ter notícia que vai querer informar e fazer outra coisa. Beleza? Então vamos lá. Essa notícia tem o papel de fiscalizar as ações da saúde e saneamento da cidade. Como que uma notícia vai conseguir fiscalizar alguma coisa? Ela pode promover a fiscalização, mas a notícia não consegue fiscalizar, é diferente. Quem está assumindo o papel de fiscalizar aí, de acordo com a forma como foi colocada essa resposta, é a notícia. A notícia assume o papel de fiscalizar. Não tem jeito, né? A notícia não tem perna e olho para ir lá fiscalizar alguma coisa. Letra B. Defender os serviços gratuitos de atendimento à população. Até poderia ser, porque aí a gente já tem a acepção da palavra defender no sentido de defender uma causa, né? Então, a notícia pode estar defendendo, sim, os serviços gratuitos de atendimento à população. Mas a gente vê que o texto não está falando de serviços gratuitos de atendimento à população, uma coisa no geral.
está falando sobre a questão da leishmaniose. Está falando sobre animais, está falando sobre prevenção. Então a gente não tem a defesa de serviços gratuitos. O que a gente tem é o que o projeto quer a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. E aí a gente não está falando, a notícia não está falando, ela nem está defendendo, digamos assim, que os serviços têm que ser gratuitos, não sei o que, não sei o que. A notícia não defende isso. A gente pode fazer a leitura, quem escreveu é imparcial com relação a se deve ser gratuito ou não. Ó, é uma doença grave transmitida pela picada do mosquito palha, afeta seres humanos e cachorros. Uma coisa assim bem referencial, bem objetiva. Para defender os serviços tem que estar puxando para uma coisinha mais subjetiva, né? Um posicionamento. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante caso o projeto seja aprovado. Diante do alto número da doença, aprovou uma proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita contra a leishmaniose. A única coisa que o texto fala nesse sentido é que a doença pode ganhar uma ação preventiva importante. Só que a gente falar que uma ação preventiva importante com relação a uma doença, a vacinação, será que é defender os serviços públicos de atendimento? Quando a gente fala defender os serviços públicos, dá aquela ideia, tipo assim, de defender uma coisa mais macro, né? Tipo, defenda o SUS, não sei o quê. Não dá uma ideia mais macro da coisa? Defender os serviços. Não é o serviço de vacinação, não sei o quê. Defender os serviços no geral. Então, apesar da gente ter esse trechinho aí que a gente até pode deixar relacionado, vamos fazer isso então, né? Já que a gente tem aquela questão da porcentagem do texto, eu já mencionei isso numa das aulas desse ano, mas eu não lembro agora onde. Que é se a gente tem duas respostas que podem dar uma ideia para a gente de estar correta, a gente seleciona as partes no texto em que uma resposta está sendo contemplada ou que a outra está sendo contemplada e vê qual está maior. Ok? Então você olha pela porcentagem de texto que aquela resposta abrange. Letra C. Conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública. Sim, essa notícia ela faz uma conscientização da população sobre um grave problema de saúde pública que é a leishmaniose. E aí, vamos ver aqui, ó. Aonde que ele fala, ó, fala aqui que é uma doença grave, transmitida pela picada do mosquito palha. Às vezes a pessoa nem sabe como que funciona, então tá trazendo uma consciência. Afeta os seres humanos e os cachorros. A leishmaniose leishmaniosa. É um problema de saúde pública, ou seja, é um problema macro, um problema geral. Caso o projeto de lei, diante do alto número, aí já vem falando sobre a proposta lá. Mas se a gente for analisar a quantidade de texto, a porcentagem de texto que está relacionada à letra B, a porcentagem de texto que está relacionada à letra C é bem maior. A letra B, além dela ser mais generalista, ela não consegue ser tão específica quanto a letra C, conscientizar a população sobre grave problema. É um grave problema de saúde pública. Não é serviços gratuitos de atendimento, não é uma coisa assim geralzona. É grave problema, está no singular. Está tratando de um grave problema de saúde pública e está tentando conscientizar a população. Então, entre a letra B e a letra C, a resposta mais provável é, obviamente, a letra C, tanto por ser uma resposta mais específica, quanto por ser uma resposta que está abarcando um pedaço maior do texto. Ok? Então, vamos riscar a letra B aqui, já que a gente viu que a letra C está melhor que ela. E acontece isso às vezes. Acontece de duas respostas serem possíveis, porque, na minha opinião, eu nem li a letra D e a letra E ainda, mas na minha opinião, se a letra C fosse uma resposta claramente errada, a resposta certa possível seria a letra B. Vamos continuar. Aí depois eu dou um exemplo disso. Letra D. Propor campanhas para a ampliação de acesso aos serviços públicos. Essa notícia propõe campanha. Essa notícia propõe uma campanha? Não.
Essa notícia fala de um projeto de lei, ela não está propondo, as pessoas precisam se unir e fazer uma campanha de vacinação, papapá, não. Então a letra D está errada. E aqui a gente vê a mesma coisa generalista da letra B, ampliação de acesso aos serviços públicos. Então, letra D errada. Letra E. Responsabilizar. Colocar nos agentes públicos a responsabilidade pela demora na tomada de decisões. Essa aí é realmente uma coisa que o texto não aborda. Demora na tomada de decisões. A gente sabe que o poder público, no geral, é lento, né? Demora para fazer as coisas que precisam. Está sempre correndo atrás do prejuízo e consertando o carro andando. Mas o texto não aborda isso aí. Então a letra E está errada. O exemplo que eu vinha dando para você é o seguinte. Suponhamos que a letra C falasse assim. Dissuadir a população sobre problema de saúde pública. Ou seja, dissuadir que tentar fazer a pessoa esquecer, falar que não é importante a população sobre problema de saúde pública. Aí a letra C estaria totalmente errada, estaria completamente errada. Nessa situação, a resposta possível seria a letra B, porque ela tem uma possibilidade de estar certa. Ela, apesar de não ser uma resposta boa por causa da generalização, ela tem alguma coisa no texto que está relacionada a ela. Então, às vezes, poderia ser uma questão com um nível de dificuldade mais alto e você teria que perceber aquilo que está na letra B, que já não é uma coisa tão explícita, mas já é uma coisa mais implícita, e relacionar também com a nossa realidade de mundo, que não é o que acontece aqui, porque a gente tem uma resposta melhor, que é a letra C. Ok? Só estou deixando isso claro porque às vezes a gente vai ter mesmo uma resposta que seria possível numa outra situação, mas que aqui, como tem uma resposta melhor, ela não vai ser a resposta certa, obviamente, porque não tem duas certas. Seria um modelo interessante, né, de prova em que você tivesse uma resposta mais correta e uma resposta menos correta. E aí que o sistema conseguisse avaliar as duas, para medir o seu nível de conhecimento. Por exemplo, suponhamos essa questão. Seria interessante se a prova do Enem trouxesse 5 alternativas. Entre as 5 alternativas, uma claramente errada, e 2, sendo uma muito certa e a outra parcialmente certa. E que o sistema lá do TRI conseguisse calcular, olha, essa pessoa aqui, ela marcou a que está quase certa. Então ela tem um raciocínio para poder entender essa resposta, ela só não conseguiu completar o raciocínio. Seria interessante se tivesse um mecanismo assim, né? Que conseguisse medir esse meio termo também. Mas é isso, estou só conjecturando coisa aqui. Muito bem. Bora fechar então, porque por hoje é isso. É isso aí, eu até tinha feito uma outra anotação aqui sobre a letra D, que fala propor campanhas para a ampliação de acesso aos serviços públicos. Eu tinha que ter mencionado para você que não é aos serviços públicos, é a um serviço público específico. E é mais ou menos a mesma coisa da letra B, né? É a um serviço público específico também, defender um certo serviço público de atendimento à população gratuito. Muito bom. Agora você pode contribuir com o canal. Você tem 3 formas de fazer a sua contribuição. Você pode usar o QR Code ou o e-mail puxalingua@gmail.com para fazer o seu Pix, caso seja do seu interesse. Tem a ferramenta Valeu Demais do próprio YouTube. E tem a opção de curtir, comentar e compartilhar, que é a opção mais abrangente, que é a opção que todo mundo pode fazer. E eu conto com o seu apoio, curtindo, comentando e compartilhando. Hoje nos comentários eu quero que você diga para mim qual que é a sua opinião sobre essa ideia que eu coloquei aqui de se fosse possível fazer uma prova que medisse pelo nível de proximidade da pessoa no acerto nas alternativas. A gente poderia até ter 5 alternativas em que uma está totalmente errada, aí outra está um pouquinho certa, mais certa um pouquinho, quase certa e muito certa. E aí, dependendo do que a pessoa marcasse, o sistema conseguisse mapear isso aí. Seria interessante? O que você acha? Dê a sua opinião aí nos comentários para mim. Aproveita, se inscreve no canal. Muita coisa boa para você todo dia pipoca uma aula nova para você aí. E aqui em cima vai ficar um card com todas as correções do Enem 2022, primeira aplicação. Em breve tem segunda também. Por hoje é isso, beijo para você e fui. Tchau! Wow.